Olá galera, bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou o professor Alan e estarei apresentando nesse vídeo os conceitos relacionados à função, mais especificamente o seu reconhecimento. Esse vídeo aqui, gente, ele faz parte da playlist Aspectos Básicos das Funções para o Enem. Então nessa playlist você vai encontrar outras videoaulas teóricas sobre esses aspectos, tá certo? E na sequência dessas videoaulas, eu vou estar incluindo questões que já caíram em Enem e vestibulares anteriormente, fazendo a resolução comentada dessas questões. O canal também conta com outras playlists, como por exemplo, postagem para Enem, razão de proporção para Enem, problemas do primeiro grau para Enem. Então em todas essas playlists você vai ter os principais tópicos, né, da parte teórica e na sequência a resolução de exercícios, né, de questões que já caíram em Enem e vestibulares anteriormente, tá certo? Voltando aqui ao vídeo, ó. Gente, função, eu diria que é um dos assuntos mais importantes que tem na matemática. Basicamente, durante o primeiro ano do ensino médio é o que você mais estuda. Você vai estudar diversas funções, como função afim, função quadrática, função exponencial, logaritmo, todas elas. Todas elas, esses conceitos que eu vou colocar nessa parte geral, vai valer para todas, tá certo? Então vamos lá, gente. O que vem a ser uma função? Uma função é uma relação especial. Como assim? Vamos pensar. Uma relação é um subconjunto do produto cartesiano, certo? Então, dado o produto cartesiano de dois conjuntos, que é a relação entre todos os elementos, eu pego alguns, eu chamo isso de relação. Aí quando eu pego uma certa relação especial, que satisfaz uma certa condição especial, aí a gente chama essa relação de função. Que condição é essa? A gente diz o seguinte, ó. Uma relação f de A em B é uma função de A em B se e somente se todo x pertencente a A se corresponder com um único y pertencente a B. A gente costuma usar essa notação aqui, ó, F, dois pontos, A, setinha, B. O que essa definição aqui, gente, a primeira coisa que a gente pode tirar dela, tendo em vista o que a gente estudou sobre relação. Como uma função é uma relação, eu posso calcular domínio, imagem, contradomínio, conjunto partido, todos aqueles 4 elementos importantes lá que uma relação tem. Beleza? Mas olha bem, todo x de A tem que se corresponder com o único de B. Quer dizer que esse A aqui, ele vai ser igual ao nosso domínio. Ou seja, o conjunto de partida de uma função, ó, ele vai ser igual ao domínio. Tá certo? Então é a primeira relação que a gente poderia ter numa função. Então você não vai ter elementos em uma função soltos no primeiro conjunto, no de saída, né, no de partida. Uma outra coisa que a gente também tem é que nesse caso de A em B, esse B aqui, quando explicitado, ele vai ser o contradomínio. Então, na verdade, o A aqui, ele vai ser o nosso domínio, que vai ser igual ao conjunto de partida. E o B vai ser igual ao contradomínio. E óbvio, a imagem vai estar dentro desse B. Eu vou explicitar isso melhor nesses exemplos aqui. Que é um exemplo clássico que você faz logo que você inicia o estudo de funções. Aqui eu botei logo uma porrada de letras para a gente fixar bem o conceito do que é uma função e o que não é uma função. Então aqui, ó. Exemplo. Determina o domínio e a imagem de cada uma das relações a seguir decida quais são funções. Então, ó, determinar o domínio, gente, é determinar todo mundo que tem seta saindo dele. No caso de seta, seria todo mundo que tem uma seta saindo dele. Então, nesse caso aqui, ó, o domínio dessa relação aqui vai ser quem? 1, 2 e 3. Porque ambos se correspondem com elementos de B. Quem vai ser a imagem? A imagem, gente, são os elementos que chega alguém vindo de A. Chega a setinha de alguém vindo de A. É o 3, nesse caso, o 4 e o 7. Aí eu lhe pergunto, nessas condições aqui, gente, esta relação aqui, ela é uma função ou não? E aí? Aí vamos lá. Todo x de A se corresponde com alguém de B? Sim. Essa correspondência é única? Ó, o 1 só tem um correspondente que é o 4, o 2 só tem um correspondente que é o 3, e o 3 só tem um correspondente que é o 7. Beleza. Então, nesse caso aqui, eu digo que é função. Certo? Então, essa primeira aqui, eu posso dizer assim, função. Agora vamos aqui, ó. Segunda.
Quem é o domínio? Todo o A aqui. 1, 2, 3 também. Por quê? Porque existe um correspondente, ele se corresponde com alguém de B. Quem é a imagem? Né? Somente o 1, porque o 5 ele fica lá solto. O 5 ele faz parte de quem? Do contra-domínio. Então, nesse caso aqui, a imagem é só 1, porque só vem seta para ele, né? Só tem os pares ordenados que pertencem a esse função a quem? 1, 2, 1 e 3, 1. A função não, essa relação. Não sei se é função ainda não, desculpa, aqui. Né? Então, o domínio aqui desta relação, a princípio, eu não sei se ela é função ou não, é o quê? 1, 2 e 3 e a imagem é só o 1. A imagem são os elementos de B que se correspondem com alguém de A e o domínio são os elementos de A que se correspondem com alguém de B. Beleza. Nesse sentido, isso aqui. Agora, pera, isso que satisfaz essa condição de cima? Vamos lá. O 1 se corresponde com alguém de B? Sim. Só com 1, né? Beleza. O 2, somente com 1. E o 3, somente com 1. Então, aqui também é função. Embora a gente confunda o conceito achando que a correspondência por parte de B tem que ser única. Não. B não tem que se corresponder com um único elemento de A. E é uma função especial que tem essa característica, que é chamada de injetividade. Mas nesse caso aqui, não necessariamente o B precisa ter um único correspondente com A. O A que precisa de um único correspondente com B. Então eu posso ter mais de uma seta chegando aqui em B, mas eu não posso ter, digamos assim, uma correspondência dupla. Um corresponde com 1 e um corresponde com 5, por exemplo. Né? Então nesse caso aqui a gente não confundir. O B aqui sobrou alguém, não tem problema, e esse cara recebeu mais de um correspondente, também não tem problema. Da parte de B, eu não me preocupo. Porque para reconhecer que é função, gente, basta você fazer isso aqui, ó. Só tem uma seta saindo, faltou alguém? Não. Beleza, é função. Só tem uma seta saindo de cada um, faltou alguém? Não, é função. Então é basicamente isso que a gente faz. Aqui, mesma coisa. Quem é o domínio aqui, ó, desta relação? Não sei se é função ainda, eu chamo de relação. 1, 3 e 5. São os caras que saem seta. Ó. Sai seta de 1, sai seta de 3, sai seta de 5. Quem é a imagem? É 3, 5, 7. Nesse caso aqui a imagem ficou igual ao contra-domínio. Pode ser também, não tem problema. Agora, isso aqui é uma função ou não? Observe que todo elemento de A se corresponde com alguém de B? Sim, o 1 se corresponde, o 3 e o 5. Só que a correspondência do 3 não é única. Não é função. Então, por quê? Porque o 3 ele tem correspondência dupla. Ou seja, não única, né? O 3 tem uma correspondência, digamos assim, ó. Uma correspondência não única, né? Pode ser assim. Então o problema está aqui, ó. O 3 tem duas imagens. E a imagem tem que ser, pelo que ele diz, né? Ali faltou um pouquinho de espaço. A imagem de B tem que ser única. Então como é que você colocaria isso em palavras? Não é função, pois existe o 3 em A, tal que ele se corresponde com mais de um elemento em B, ou seja, fere o princípio que da unicidade da imagem, tá? De um elemento. Então, nesse caso não é função. Esse caso aqui, mesma coisa, ó. Quem é o domínio aqui? Os elementos de A que saem seta. O 1 e o 2. Então os pares ordenados 1 e 2 sim pertencem a essa relação. E quem é a imagem? 1, 5. Nesse caso é função ou não? Volta aqui para a definição. Todo x pertencente a A se corresponde com o de B. Aí ele pergunta, todo x pertencente a A se corresponde com o de B? Não, o 3, ó, foi o problema. Então, também não é função. Tá certo? Então não é uma função. Letra E. Gente, esse caso aqui é igual a esse. Pontinhos, tá vendo? Então eu tenho um par 1, 1. Então eu dou a dica o seguinte. Se você tiver dúvida em fazer essa questão, você transforma ela. Ó. Aqui quem é o A e quem é o B. Então A eu tenho o 1, 2 e o 4. E o B eu tenho o quê? O menos 1, o 1 e o 3. Menos 1, 1 e 3. Aí eu pergunto, ó, quem é a imagem do 1 aqui? Ó? O 1 vai para o 1. O 2 vai para o 3. E o 4 também vai para o 3. Ele pergunta, tem algum problema com essa coisa? Quer dizer, primeiro, né, quem é o domínio aqui? O domínio são todo mundo que sai seta de A. 1, 2 e 4. Quem é a imagem? Todo mundo que chega seta. O 1 e o 3, né? Ou seja, o 1 tem imagem 1, o 2 tem imagem 3, o 4 tem imagem 3. Faltou alguém aqui em A? Não. Saiu mais de uma seta de A? Também não. Então, nesse caso aqui, ó, é uma função. Não tem problema nenhum. Não fere nenhum
nenhum princípio. Então, basicamente é assim, gente. É como no caso do diagrama é fácil. É tanto aqui ver. Faltou alguém, beleza, não é função. Saiu seta dupla, não é função. Você não olha muito para o B, certo? Esse caso aqui, ó, é função ou não? Primeiro, vamos calcular o domínio, né? Quem é o domínio? O domínio aqui são os elementos que têm correspondente. Por exemplo, o 2 tem o correspondente menos 1 em 1 e o 3 tem o correspondente em 1. Então, o domínio aqui é o 2 e o 3. Por que, professor, que o 1 aqui não é um correspondente, embora ele esteja aqui no conjunto de partida? Porque qual é a imagem dele? Ó? Não tem. Se eu passar uma reta vertical aqui, ela não encontra ninguém para eu marcar aqui a projeção no eixo Y. Então, ele não tem essa imagem. Então, o ponto 1 em x não tem imagem em Y. Mas quem é a imagem dessa função? São os conjuntos, os valores que têm algum correspondente em A. Por exemplo, o 1 aqui, de Y, ó, tem o correspondente 2 e 3, ó. 2 e 3 tem imagem 1. E o menos 1 aqui de Y, ó, tem o correspondente lá de X, que é o 2. É a mesma ideia, ó. Eu faria aqui o diagrama. Marco aqui, ó. 1, 2, 3, menos 1, 1. O 1 não tem correspondente, não tem setinha. O 2 tem a setinha tanto para o menos 1 quanto para o 1. E o 3 tem a setinha para o 1. Então perceba que não é função, pois esse cara aqui tem dois correspondentes, ou seja, por um duplo motivo. O 2 tem duas imagens, isso não pode, a imagem tem que ser única. E o 1 não tem imagem. Tá certo? Então aqui não é função. Tá certo? É bom você escrever o motivo, aqui está faltando espaço, mas assim, você pode escrever, ó, não é função, pois o 1 pertencente ao conjunto de partida não faz parte do domínio. Quer dizer, o conjunto de partida é diferente do domínio. Ou, melhor, o 2 tem duas imagens. A imagem do 2 é tanto o 1 quanto o menos 1, certo? Pela função. A imagem são essas bolinhas aí, beleza? Um outro caso também. Imagine que sua função agora seja uma curva. Aí a pergunta é uma função ou não é uma função? Vamos lá, vamos calcular primeiro aqui o domínio. Olha, gente, quando eu tiver uma função não, quando eu tiver uma relação, que eu não sei se é função ainda, eu tenho que olhar o seguinte, quer dizer, que é dada por uma curva, como calcular o domínio e como calcular a imagem. Isso aqui a gente vai fazer sempre, tá certo? Mas o domínio, nesse caso aqui, que você tem uma curva, é uma espécie de sombra sobre o X. Como se eu fizesse aqui, ó, se eu botar uma lanterna aqui acima e uma lanterna abaixo, ficaria uma sombrinha aqui e aqui em relação ao eixo X. Imagina que o eixo X é uma parede. Então, botando uma lanterna acima, vai ter uma sombra nesse pontinho 2 e no pontinho 3. Botando uma lanterna abaixo, vai ter uma sombra aqui no pontinho 2. Então, esses caras estão no domínio. Mesma coisa, ó, botando uma sombra aqui acima, ó, eu vou ter sombra no 4, no 2 e no 1. Tá certo? Então, isso é o domínio. A mesma coisa, quando eu botar uma sombra aqui, ó, o domínio vai ser do 0 ao 5. Ou seja, vai ser todo preenchido, né? Aqui ele falha, entre o 2 e o 4 ele falha, ele só vai ter sombra nesses pontos. A imagem é fazer isso em relação ao eixo Y. Tá certo? Quando eu colocar uma lanterna aqui, ó, por exemplo, volta para esse exemplo aqui, ó, quando eu colocar uma lanterna aqui, tanto desse lado quanto desse, né? Porque isso é uma parede, né? Então eu preciso botar a lanterna dos dois lados. Se eu botar uma lanterna aqui e projetar sobre o eixo Y, eu vou ter uma imagem aqui uma sombra aqui em 1 e uma sombra em 3. Então, 1 e 3 estão na imagem. A mesma coisa aqui. Quando eu fizer uma sombra aqui, ó, minha imagem vai ser exatamente essa parte aqui, ó. O ponto mais baixo, né, o ponto mais alto. Então, vai ser o quê? Do 1 até o 4. Assim como o meu domínio foi do 0 até o 5, né? Então, minha imagem vai ser do 1 até o 4. Agora eu pergunto, isso aqui é uma função ou não? Olha, todo mundo de 0 a 5 tem imagem? Tem, ó. Se você perceber, por exemplo, você pega um cara aqui no meio, quem é a imagem dele, ó? Vai ser esse carinha aqui, ó. É só pega aqui uma perpendicular, pega aqui a perpendicular que encontra esse ponto vindo aqui do eixo Y. A imagem dele vai estar aqui no eixo Y. Tá certo? Então, nesse caso, todo mundo que você pegar aqui vai ter uma imagem e essa imagem vai ser única. Então, né, perceba que esse cara aqui, ó, só passa uma vez. Ou seja, se eu passar retas verticais aqui, ó, minha função só toca a minha curva em um ponto. Então, eu não tenho imagens o quê? Duplicáveis. Então, nesse caso, eu tenho também uma função. Agora, o último caso. Quem é o domínio aqui? É a sombra
sobre o eixo X. Quem é essa sombra? Se eu pegar e botar uma lanterna aqui, tanto acima quanto abaixo, eu vou ter uma sombra aqui que vai de 1 até 5. De 1 até 5. Quem é a imagem, gente? Olha, faltou uma besteirinha aqui. Deixa eu só acrescentar duas coisinhas aqui. Imagine que o ponto mais baixo aqui seja o 1 e o ponto mais baixo seja o 2. Só faltou essa informação. Então, minha imagem vai ser o quê? A sombra que esta relação tem com esse eixo aqui, que vai ser essa parte aqui. Ó. Então, eu boto uma lanterna que vai fazer uma sombra aqui. Então, a imagem vai ser de 1 até 2. Só que aí eu pergunto, essa coisa é uma função ou não? Ah, e uma coisa interessante, ó. Ele está me dizendo que o contradomínio é R+. Tem problema o contradomínio ser diferente da imagem? Não. Que é exatamente esse caso aqui, quer ver? Diferente, né? Na verdade, lá o contradomínio é R+, mas ele contém o quê? A imagem, que é 2, 1, está aqui dentro. É a mesma coisa, ó. O contradomínio aqui é todo B. Ele contém a imagem que é só 1. O contradomínio, ele pode ser maior que a imagem. De modo geral, quando não se fala sobre o contradomínio, você coloca ele como sendo os números reais. Por exemplo, eu dei uma função a f de x igual a x ao quadrado. Ô, professor, mas não explicitou para mim de onde para onde. Aí você já sabe que esse para onde é para o contradomínio. Quer dizer, para onde assim, né? No sentido do conjunto de chegada. Não necessariamente que eu vou atingir todo ele, mas assim, aí você entende como se essa função que não é explicitada esse segundo conjunto é como se ela fosse assim, ó, f de em R. Esse cara aqui precisa ser calculado, mas o segundo, se não for explicitado nada, é como se sempre fosse R. Aí a pergunta é, esta coisa ali é uma função ou não? Olha, todo domínio aqui, 1, 5. Ela não é uma função por dois motivos. Por quê? O meu domínio 1, 5, ele não está contido aqui, ou seja, o conjunto de partida é diferente. E mais que isso, ele tem imagem o quê? Duplicada. Ou seja, existe um cara aqui, ó, que ele vai ter 3 imagens. Claro? Então, ó, perceba aqui, o conjunto de partida, ó, desse gráfico, ele não é igual a esse aqui, ó. Então, o conjunto de partida aqui, ó, que é igual a 1, 5, ele é diferente do domínio, que é quem? 2, 5, que é explicitado aqui em cima. E mais, eu tenho imagem duplicada, ó. E mais, imagem duplicada. Ou seja, existe um cara aqui que tem vários correspondentes aqui. Vai ter um correspondente aqui, outro aqui, outro aqui. Ou seja, a regra diz o seguinte, se eu passar uma reta vertical e ela tocar em mais de um ponto a curva, não é função. Tá certo? Então, para ser função, se eu explicitar esse cara, eu tenho que ele tem que ser igual a essa projeção aqui sobre o x, ou seja, a sombra sobre o x tem que ser igual a esse cara. E eu tenho que observar se, passando retas verticais, se eu só toco em um ponto. Se eu só toco em um ponto, quer dizer que todo x de y só tem um correspondente. Mas nesse caso aqui, ó, gente, ó, só vou trazer para cá, vamos dar um zoom. Ó. O que significa isso? Significa que esse cara aqui do x, ó, ele vai ter esse correspondente, esse e esse no eixo y. Você marcando aqui no eixo y. Ó. Esse e esse. É como se eu tivesse esse carinha, ó, de x aqui, saindo 3 setas, ó, e a gente sabe que isso não é permitido. Uma seta para esse cara, uma para esse, uma para esse. Beleza? Então, essas aí são as regras. Claro, são muitos exercícios. Se você tiver dúvidas sobre isso, tem uma videoaula aí na playlist lá, Matemática do Ensino Médio, né, do primeiro ano, onde eu explico um pouco melhor essas coisas. Eu faço a videoaula mais estendida. Aqui eu tentei fazer um apanhado, né? Essas coisas, elas são importantes, né? São importantes, são conceitos importantes. Não chegam a ser muito cobrados no Enem. O Enem é mais por volta de probleminhas mesmo, mas é importante você saber o que é uma função. Entender sua definição, entender principalmente quando não é uma função também. Muito importante para a gente não ficar interpretando algumas informações erradas, tá certo? Então é isso aí. Espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida é só jogar nos comentários, tá certo, gente? Muito obrigado, até a próxima.